Eu tô aqui com o Marcelo De Fazio. É isso mesmo, gente. Ó, eu ganhei de presente, hein? Ó, livros dele aqui, ó. Você vai conhecer um pouco mais a história aqui, ó. Marcelo De Fazio. Nós temos aqui, são três livros eu ganhei aqui. E ele vai falar mais, parece que tem vários outros livros. Vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? São 3 livros aqui, ó. São A Casa dos Esquecidos, tá? Você não pode esquecer de comprar. Ó, ele vai falar um pouquinho mais, ó, marcelodefazio.com.br. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho da tua história, né, Marcelo? Seja bem-vindo, você é um catanduvense, né? Isso aí. Família toda de Catanduva? Tudo daqui. Pai, mãe, tio, tia, todo mundo? Todo mundo, os avós vieram aí das regiões aqui, né, de Ribeirão Preto. É relojareiro, o que é Relojoaria do Renato. Relojaria do Renato. Isso. Meu avô fundou ali em 1955, Caramba. praticamente pioneiro. E ali a gente passou ali gerações. Meu tio passou por ali, meu pai passou por ali e eu passei por ali também. Você também. É. E desistiu, cara? Desistiu quando? Na verdade, essa parte da escrita é que veio tomando conta da minha preferência, da minha carreira. E apesar de ter sido super bem sucedido ali, tudo certo, né? A gente teve o problema da pandemia, né? Ah, foi a pandemia. A pandemia ali, não que ela tenha sido determinante para o fechamento do negócio, mas é que os livros, eles começaram a tomar bastante tempo também. E quando é que foi que você falou assim, não, eu não quero mais saber de relógio, eu quero só escrever? Como é que essa escrita apareceu na tua vida? Veio do nada? Não, isso aí começou em 2002, eu já tinha esse projeto, já tinha história escrita, já tinha tudo, mas eu tava passando por uma fase ruim da minha vida, né? Uma fase emocionalmente assim, muito abalado, tinha problema de toque, pânico, também tava pegando um pouco. E eu acabei concluindo esse livro, A Casa dos Esquecidos, em 2017, 15 anos depois. E a gente veio ali, difícil também, né? No começo foi difícil. A gente teve a primeira feira, mega feirão do livro lá em Santo André. E a gente se acha, quando a gente termina o primeiro livro, a gente se acha um astro. Em que ano que foi? 2018 isso. Quando você fez o primeiro livro? 2017 eu terminei de escrever A Casa dos Esquecidos, o primeiro Abismo. Em 2018 eu tive lá no Mega Feirão do Livros. Que é esse Mega aqui? Feirão do Livro de Santo André. Exatamente, esse livro aí. E aí que eu cheguei lá, como eu te disse, né? Quando a gente escreve um livro, a gente se acha um astro. Acha que vai chegar lá e vai ser ovacionado lá, o pessoal vai falar, nossa, aí o cara... Chegou ele. Fiz uma dedicatória aí pra você. Eu tava lendo aqui. E é isso aí, é gratidão, né? E aí eu cheguei nessa feira e não foi nada do que eu imaginava. Nem consegui ficar lá no palco, lá onde ficam os escritores lá renomados. A expectativa e a realidade. Nossa, né? Frustração total. Antes, né? Expectativa e a realidade foi bem meme, né? Bem meme de Facebook. E aí, o que aconteceu? Eu conversei com o meu editor lá, e ele disse, olha, fica lá do lado dos livros, vai puxando o pessoal pelo braço e tal. E era difícil, né? O pessoal não conhecia. Não quero saber, não, eu já tenho um escritor aqui que eu conheço, eu quero saber a história dele, quero ver os livros dele, você não conheço, não. O pessoal me confundia com o vendedor que estava ali do lado da banca dos livros. Vendedor de livros. Vendedor de livro, não escritor. O pessoal chegava e pedia informação. Você sabe onde fica tal livro, né? Não, mas eu sou um vendedor de livro, não. Tal, até explicar. Falar, mas vem conhecer o meu livro e tal. E aí que eu fiquei bem frustrado a ponto de chegar lá pro
pro editor e falar, cara, eu acho que vai ser só esse livro aí mesmo e vamos parar por aqui, porque esse negócio de escrever livro não é pra mim. Ele falou, não, continua lá tentando, a história é boa, tal, vai dar tudo certo. Mas eu fiquei bem frustrado. Eram 2 dias lá de feira. Eu falei, poxa, não dá pra mim não. Mas aí tem os casos marcantes que vão mostrar pra gente qual que é a verdadeira missão do escritor. Que a gente tem essa sensação aí de querer ser artista, né, reconhecido e tal. E o reconhecimento do escritor, ele vem pela sensação que o livro transmite, né, o conhecimento, a emoção, a utilidade que o que você escreveu vai transmitir para os leitores. Eu pude sentir isso, uma senhora que chegou lá, essas senhoras bem ríspidas, né, duras, sofridas, né, pessoas sofridas. Eu ofereci lá meu livro, ela falou, não quero saber disso aí não, tal, já tenho os livros aqui meus, já estou indo embora. E eu senti assim um corte seco na alma, né, eu falei, poxa, a gente escreve o livro com tanto carinho e tal. Já não era nem mais frustração, era pelo menos um mínimo de dignidade, né? Pelo amor de Deus, um livro só. Um livro. Será que eu preciso escutar tudo isso? E ela foi embora. E aí que depois de um tempo ela voltou lá, falou, eu quero comprar seu livro. Eu nem questionei, né? Falei, voltou, não vou querer falar mais nada pra ela, que ela leve esse livro aí. Fiz a dedicatória, ela foi embora. E aí eu voltei a falar com o editor, falei, cara, acho que foi o último livro, última feira, até logo, vambora. E passou, uma semana depois, essa senhora que comprou meu livro aí meio no tapetão, né? Ela entrou em contato comigo via e-mail. Aliás, aí no livro tem todos os... Eu gosto, né, de estar perto do leitor. Tá ali, né, aquele... Não crio esse muro entre autor e leitor. Eu acho que a gente tem que ser bem unido até para a gente perceber aonde que a gente está caminhando melhor, né? A gente vai moldando de acordo com os nossos leitores. Eu acho que nada melhor do que fazer uma coisa personalizada para o público semelhante, né? Para eles irem te acompanhando. E essa senhora entrou em contato comigo e ela disse uma coisa que me deixou bem impressionado e assim, emocionante, né? E ali eu entendi a verdadeira razão de estar escrevendo. Ela disse o seguinte, eu não sei por que eu voltei para buscar seu livro. Alguma coisa me moveu até ali. Mas o seu livro me tirou do pior momento, de um dos piores momentos da minha vida. Então ali, Dani, eu senti qual que era a verdadeira missão do escritor. Que era esse resgate. A gente se resgata escrevendo... E as pessoas que leem, de alguma forma, encontram ali um sentido para a situação, para o sofrimento, para as mazelas da vida que todo mundo tem, né? Todo mundo passa aí pelos momentos difíceis. E quando alguém se resgata por um trabalho que você gosta de fazer, é uma coisa sensacional. Muito, muito, muito bom. Quer dizer, você tirou um pouco o ego de querer se aparecer... Sim. Eu quero ser o artista e percebeu que o escritor não é um artista, ele é um médico das almas. Isso, exatamente. Ele faz com que a leitura, ele cura as almas, ele cura a emoção, ele ajuda muita gente na reflexão, né? Exatamente. E aí você saiu fora do ego, saiu fora do pedestal de querer ficar num palco, fazer com que o espetáculo seja o Marcelo, e não, o espetáculo é o que você escreve. É o livro. É o livro. O livro é o espetáculo, não você em si. Exatamente. Eu dou curso para novos escritores. Aqui tenho já o 2º ano já consecutivo aí na Secretaria da Cultura aqui de Catanduva, que me apoia bastante os artistas. Eu desenvolvi aí o curso para novos escritores e lá eu digo isso. O difícil não é escrever. O difícil é fazer com que o livro chegue na mão das pessoas que precisam lê-lo, né? Então, essa é a dificuldade. Falo que o livro realmente é um filho. Você quer que ele seja bem aceito, tal, mas ele vai buscar o lugar no coração das pessoas de uma maneira
não é tão fácil quanto parece, né? Eu acho que toda arte, né, ela tem essa dificuldade, né? Ela é expressada de uma maneira fácil porque o artista gosta de fazer aquilo. Mas para a arte dele chegar até o público, aí é uma outra história, aí são vários caminhos. E pensando bem hoje sobre isso, a gente tem até uma epifania sobre isso, né? Eu acho que esse caminho com que a sua arte chegue ao público, ela é determinante para a gente se entender como artista, né? Como escritor, como pintor, músico. Essa dificuldade ela é necessária. Eu acho que para a gente entender como nossa arte ela vai crescendo, como ela vai evoluindo. Então esse caminho é difícil, mas vale a pena, vale muito a pena. Eu acho que o principal caminho é você achar o simples, né? O complicado é achar o simples. A gente quer complicar tanto. Olha, eu quero escrever, então você quer fazer uma coisa muito complexa. E de repente a coisa começa pela simplicidade, né? Isso. A simplicidade de escrever ou achar uma história. De repente essa história está dentro de você, ou é a tua própria vida, é o que você já passou. Exatamente. E nada melhor do que você já passou e já venceu. E pode passar para uma pessoa. Isso. Eu não sei porque eu vou ler, mas eu não sei ainda o que está escrito aqui. Mas creio que muito daqui é você. Sim, tem muito de mim. E a gente tem que pensar também, não só no que escreve, mas como escreve e como apresenta. Uma coisa interessante que eu e o editor, a gente chegou a essa conclusão. A gente não está num país onde a leitura é a melhor das nossas, né, não é um dos hobbies principais, assim, né, uma das atividades principais, porque realmente a leitura no Brasil vem crescendo muito, mas é deficiente ainda. E a gente pensou, inclusive, no formato do livro. Se você abrir o livro, o que a gente fez? A gente não fez um calhamaço, a gente fez um livro, uma quantidade de páginas aí razoável. A gente pensou no tamanho da letra. Sim. A gente fez uma letra maior. Para quê? Para ter facilidade de leitura. Espaços. Isso, espaço. Porque a gente acaba resgatando até as pessoas que liam antigamente, não leem mais. Não é uma letra pequena. Não, é uma fonte boa, um tamanho bom de fonte. Nem para nós que usa óculos. Isso. Porque tem que ter esse conforto durante a leitura. Outra coisa que eu pensei também é os capítulos mais curtos. Porque quando você termina um capítulo, dá-se a sensação para o leitor que ele venceu mais uma etapa. E aquilo vai deixando ele mais confiante no próprio livro. Então foi tudo pensado. Usei o papel crema, que é um papel com contraste menor do que o branco e que grita, né? Ele fica gritando. Principalmente na luz, né? Isso, fica cansativo. Então foram todos pequenos cuidados que a gente teve para essa leitura ser realmente o mais acessível possível. E deu muito certo. Porque muito bonito as capas, cara. Sim. Muito bonito, parece temas de filme. E a gente tem essa outra vertente. O pessoal fala assim, a gente não pode julgar um livro pela capa. Realmente a gente não pode julgar um livro pela capa, mas ele é julgado. Principalmente agora que a gente passa por esse processo de revolução visual, com as mídias, né? Se a capa sua não for atraente, pode ser que o seu livro seja fantástico, mas ele vai ter uma aceitação menor, porque realmente a capa faz diferença, né? É umas capas muito bonitas. A gente vê, até que a gente não tá vendo todos, mas a gente vê que você deixa todos também praticamente aqui, a mostra aqui, que vai mudando, tem. Exatamente. Vai passando, né? O que você mais gosta hoje nessa profissão? Cara, eu acho que a maior recompensa para um escritor é o valor do que ele escreve para as pessoas. Como eu disse, eu tive essa resenha, esse testemunho, né, desse leitor aí que falou sobre o livro, já tive testemunho de pessoas que estavam pensando em dar cabo da vida e foram resgatadas pelo livro. Já tive um testemunho, né, uma resenha sobre o livro, aí, sobre toda a história, de uma mãe que tinha lá uma filha com problema de dependência química, precisava ser internada numa casa de recuperação, e ela não queria, porque ela achava que as casas de recuperação têm essa imagem ruim, né, essa imagem suja para a sociedade, não para todos, né, mas tem uma grande, passa essa sensação de um lugar difícil.
E eu apresento a casa de recuperação aí, que é a Casa dos Esquecidos, né? Que é um manicômio, uma casa de custódia, de uma maneira bem limpa. E ela é limpa, porque é realmente uma casa de recuperação. E a partir disso ela me escreveu dizendo, olha, eu não tinha coragem de internar a minha filha, e depois que eu li o livro eu consegui colocar ela com um certo conforto, né, sem aquela aflição toda. Então esses testemunhos é que vão trazendo pra gente a maior recompensa de um escritor, é de saber que o que você faz e gosta tá servindo para outras pessoas se balizarem. E o livro, A Casa dos Esquecidos, a saga, né, porque hoje são 5 volumes, o 6º tá saindo, se bem que o 4º livro, né, que eu não trouxe, eu não tive acesso hoje aos meus livros, mas ele cria uma identidade visual, é um complemento visual, e o 5º livro que eu estou escrevendo, até o final do ano temos o lançamento aí, eles trazem uma história que eu falo que todo livro funciona dessa maneira. O livro é um simulador que te prepara para a vida emocional, principalmente. Quando a gente lê um livro, é como um piloto de avião. Você não pode simplesmente dar o avião para uma pessoa que quer voar. Você tem que preparar ela para as tempestades, para os problemas mecânicos, para as panes que um avião pode ter. E o livro ele faz isso. É a história de uma mãe que estava tentando salvar um filho e acaba sendo condenada pela morte do próprio filho. E aí ela é enviada para essa casa de custódia, onde ela vai cumprir pena. Todo mundo que amava ela passa a ter essa repulsa, porque acha que realmente ela acabou matando o filho. E ali ela vai se encontrar com as verdades da sua própria vida, com as missões, os porquês. E quando você lê isso, você praticamente assume aí o papel da Sarah, né, que é a nossa protagonista da Casa dos Esquecidos. Você passa por essas emoções lendo o livro. E através da cognição, você acaba criando raciocínio emocional sobre essas mazelas da vida, esses sofrimentos da vida. E acaba se preparando. Então é um livro que, como todo livro, né, acaba te trazendo essa parte da preparação para a vida. Você passa a ter mais confiança porque você já sabe, de certa forma, lidar com os contrastes da vida. E assim é como o simulador de voo. Antes do piloto voar, ele vai passar pela simulação para aprender a voar e lidar com os problemas. E eu acho que quando a gente lê um livro, como A Casa dos Esquecidos e tantos outros, a gente passa a saber lidar melhor com as emoções, porque a gente passa na pele sem ter a consequência real. Mas, de certa forma, através da cognição, a gente se prepara para isso. Boa. Me fala uma coisa, não sei se você pode me responder, isso eu vou deixar aberto para ti, mas não vou falar em estudos, mas a lógica que eu tenho certeza do que eu vejo. Grandes artistas, compositores, músicos, escritores sofrem de uma certa depressão, às vezes muito profundas, e muitas vezes levaram ao suicídio, a drogas, a bebidas, se mataram, né? Mas deixaram grandes histórias, né, pro mundo. Cara, por que você acha que realmente eles têm que passar por isso para levar isso pro mundo? Essa é a primeira pergunta. E a outra é: você tem alguma coisa relacionada com essa parte da depressão, com essa tristeza, e isso te ajudou a escrever um pouco mais sobre isso? E isso te ajuda a escrever? Olha, eu acredito que sim. Se a gente pegar os grandes escritores aí, todos eles tiveram problemas. A maioria, né, teve problemas emocionais. A gente tem ótimos escritores, talvez os melhores. Se você pegar aí vou citar um americano, se bem que a minha preferência sempre, acho que vai ser Machado de Assis, eu gosto demais, eu acho que é onde eu me inspiro. Tem outros escritores brasileiros que eu gosto muito, mas se você pegar um Ernest Hemingway, por que ele foi tão bom? Porque 2 anos de guerra foi o suficiente para ele escrever quase todos os livros dele. Então acho que pintores, escritores, os artistas em geral, os próprios músicos, né, que passam por problemas emocionais, eu acho que esse atrito
com a vida, com a emoção, ele é necessário para deixar isso à tona, né? Para você sentir. Até foi uma coisa que é difícil, né? Porque é muito antagônico isso, é uma antítese, né, da própria vida. Você ter que sofrer para poder entender. Mas é necessário. Ah, mas a gente tem que passar pelo sofrimento. Não é que a gente tem que passar pelo sofrimento, mas é ele que deixa a gente mais maduro. Parece que tá fechado ali, ela tem que abrir a porta pra gente poder explicar. Isso. E tem até uma parte física nisso, né? Teve uma época que eu fiz natação. Olha que coisa interessante. Aí eu fiz uma clínica de natação e aí eu entendi por que os nadadores, não sei se vocês já perceberam isso, eles começam a se estapear. Eles começam a se bater com força, assim, se dar tapa antes da prova. Eles começam a se dar tapa, assim, se bater. Chega a ficar até vermelho. Porque é a melhor maneira de sentir a água. Olha só que coisa maluca. Nessa clínica, o rapaz lá, o professor lá da clínica de natação, ele pediu pra gente colocar essas luvas cirúrgicas. E falou assim, agora vocês vão colocar a luva cirúrgica e nadar. E é uma coisa interessante, você não sai do lugar. Porque se você não tiver a sensibilidade do corpo com a água, é isso que te dá a aerodinâmica do nadar. Por isso que os nadadores se batem tanto. Então eles precisam criar esse atrito, essa dor, para sentir de fato a performance. E eu acho que no sentimento é a melhor representação disso. Enquanto você não sente as dores como elas são, e eu acho assim... Não estou aqui querendo me ser mais ou menos, eu acho que o artista ele tem isso. Todo mundo passa pela dor, né? Não tem jeito de nascer feliz e morrer feliz sem ter passado pela dor. Mas eu acho que o artista ele consegue sintetizar a dor e a superação da dor através da arte. Ele se solta mais, ele está aberto para ela. Exatamente. Enquanto as pessoas querem se fechar e não mostrar para o mundo a dor. Isso. O escritor, o artista, né, até tem um pensamento, eu não me recordo quem que é o autor, mas é através da arte que o artista grita os seus silêncios, né? Então aquele silêncio que você falou de esconder, o artista ele consegue gritar, mostrar. Eu acho que é nisso aí que a arte aparece. Então acho que não tem como você mostrar uma arte sem saber o que é passar pelas mazelas da vida e até como superá-las, né? Eu acho que isso que vai dar inspiração para as pessoas. A arte é isso. A arte é gritar um silêncio do sofrimento ali. Eu falo isso aí porque os momentos que eu escrevo e que eu for compor uma música, eu só consigo realmente os momentos que realmente eu tô sentindo dores da vida, ou minhas, ou de uma sociedade, vamos por assim, um desespero, uma angústia, aí começa a vir, eu preciso escrever e eu preciso gravar. Eu só me acalmo a hora que eu termino a música e a hora que eu vou gravar. Enquanto eu não gravo, parece que a dor é tanta que ela me machuca. Eu acho que é isso que acontece com você. Perfeito. Enquanto você não grava. E eu preciso mostrar isso, eu preciso levar pro mundo. E pra mim é como se eu tivesse gerado um filho, vamos por assim. Porque quando nasce a música pra mim, eu mando pro mundo. E aí depois que ela foi pro mundo, pronto, eu me acalmo. Eu não quero que ela seja famosa, eu não quero que ela saia pro mundo gritando aos quatro ventos, eu só quero que ela viva. Exatamente. E aí, pelo menos sabendo que ela esteja viva, a música, que um dia alguém escuta. E se 5, 6 escutarem, se 5, 6 gostarem, e ela possa ser entendida por elas... Sua missão está concluída. É isso. Entendeu? É o desassossego da alma. Deu até emoção, embaçou as lentes. Eu vou falar o seguinte, gente, ó. Uma coisa que eu aprendi, ó, uma coisa que é legal. Isso eu compro lá na Óticas Brasil, ó. Eu não sei se você conhece isso aqui é muito bom. Eu vou dar até uma pra você. Não poderia te dar porque eu gosto tanto, mas isso aqui é bom pra limpar, Marcelo. Bom demais, isso aqui limpa, ó. Vamos exercitar. Isso aqui você limpa lente de óculos, lente de celular, lente de câmera, limpa tudo. Olha que coisa. Eu viciei nisso aqui. E é rápido, e é fácil de limpar, cara. Lá na Óticas Brasil você encontra isso aqui e é muito fácil de passar, ó. Eu limpo a minha lente e fica outra, cara. É diferente. Sensacional. Ó, o rapaz que tá com a gente aqui já levantou que ele vai querer isso aqui, não vai ter jeito. Limpa até o celular também, ó.
Até o celular limpa. Você falou que você quer esse aqui também, né? Ficou perfeito aqui, hein? Ficou perfeito. Vou aproveitar aqui, Não, você limpa celular, você limpa tudo, limpa a câmera, você limpa o que você quiser. Tudo que for vidro, espelho, ela limpa, cara. E é muito bom, muito bom. Ó, deu pra... Desembaçou tudo a conversa, né? Ficou perfeito. Que maravilha. Aqui, cara, se eu pudesse te dar 3 pedidos agora. Se eu tivesse o poder de te dar 3 pedidos, o que você pediria? Olha... Pedidos lógicos. Eu pediria um pouco mais de paciência para todos, para a gente poder entender a vida, para a gente poder perceber. Para mim, principalmente. Porque quando você fala para todos, não seria uma coisa muito sem lógica? Como que eu vou falar para você? Muito generalizada, né? Será que o outro tá querendo? É porque assim, eu vejo, para mim, a ansiedade que tanta gente está passando hoje por querer uma coisa que está sempre no futuro, né? Que a gente possa desfrutar esse caminho até lá. Ansiedade, muita gente está passando, ansiedade você está passando? Olha, a ansiedade, eu acho que sempre pegou para mim, porque parece que a gente, principalmente eu escrevo, e eu acho que isso aí é o que me move, né? Às vezes a gente tem que saber lidar com a ansiedade, porque de certa forma a ansiedade também é uma coisa boa, se a gente souber lidar com ela. A gente não pode partir para o desequilíbrio. E tem um pensamento que eu li no horóscopo lá atrás, quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu acho que isso foi a tônica da minha vida, e nos momentos que eu não me curvei a isso, eu acabei realmente perdendo mais tempo. Então diz o seguinte, que a impaciência tende a ser o maior obstáculo de nossas vidas. Se a gente pisar nos brotos e rebentos que estão nascendo dos nossos desejos, a gente vai perder mais tempo que o necessário. Então é que eu tento até hoje, né, tem sido a tônica, o que tem me equilibrado, não pisar nesses brotos quando eles estão nascendo, que a gente tem que ter paciência para esperar eles crescerem e florescerem. Eu trabalhei muitos anos jovem, quando eu era jovem, em um hospital psiquiátrico, cara. E hoje eu identifico isso, que lá tinha muita gente inteligente que não conseguiu controlar a mente acelerada que eles tinham, que transformava isso em ansiedade, transformou isso em um fluxo contínuo, de busca contínua em coisas do passado que não foram resolvidas, e ficaram realmente loucos. Ficaram porque não foram resolvidos internamente. Então, muita gente que tem esses problemas, se não é tratado internamente, se você não buscar, às vezes, uma ajuda, se você não buscar uma ajuda que começa por você, uma aceitação por você, eu digo por mim também, porque eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, sou uma pessoa muito acelerada e me aceito por ser assim. E me amo por ser assim. Por ser acelerado, eu consigo montar empresas, montar negócio, trabalhar com várias empresas, criar vários projetos, até esse projeto do podcast. Mas saber organizar o tempo de cada um, fazer isso acontecer com tempo e organizado, isso estou fazendo só agora. Antes, isso me fazia mal. E fazia mal para todo mundo que estava em minha volta. Porque a minha mente acelerada era tanta que eu não tinha paciência de explicar para os outros em minha volta. E aí, até minha esposa é psicóloga, ela falava, Dani, não é todo mundo que entende você, porque a tua mente está à frente. E às vezes eu achava até que é um pouco alienígena, né? Como assim à frente? Não é que é à frente, a gente que nem você, às vezes já está tudo pronto na tua cabeça. E a gente está tão fácil, porque a gente já entendeu tudo. Mas a gente é tão egoísta de achar que a outra pessoa está entendendo tudo. Tem que saber no nosso tempo, né? E há necessidade de a gente deixar de ser egoísta e refletir que a gente entendeu. E há necessidade de a gente ter a paciência de explicar 1, 2, 3, 4, o tanto que for preciso para aquela pessoa que está do teu lado entender. Então até a equipe que eu tenho hoje, graças a Deus, uma equipe que eu amo, sou apaixonada em tê-los do meu lado, que são pessoas que estão me ensinando isso, que todos os dias eu explico 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, pode ser 10, 15 vezes. São pessoas que eu percebi que estão aprendendo muito
que às vezes não entendiam muitas coisas. E principalmente eles estão me ensinando muito o poder da paciência. Então foi através daí que eu começo a refletir que o principal motivo de eu estar montando tudo isso aqui, justamente para aprender o poder da paciência. Que a maior dificuldade não é você ter uma equipe. Todo mundo pode ter uma equipe. É você fazer essa equipe virar realmente uma equipe. E fazer com que essa equipe esteja do seu lado realmente. E que ela ame fazer o que você está fazendo e que você ame fazer junto com ela. É muito doido isso. É lidar com o desassossego sem desassossegar os outros, né? É muito doido. É muito, muito doido. E eles olharem para você, saber que você é altamente acelerado e rir disso. Não assustar. Entender. Pelo menos criar um entendimento sobre, né? Saber o dia que eu tô acelerado demais, o dia que eu tô acelerado de menos, mas saber que eu tô acelerado, mas eu tô acelerado pro lado bom, porque eu quero fazer acontecer. E você perceber que eles, cada dia que passa, estão evoluindo também. Então, não é uma maneira de acelerar mais ruim. Porque se fosse de épocas passadas, ser acelerado se prejudicava quem estava do seu lado. Porque a pessoa ficava também desesperada porque ela não entendia essa maneira acelerada. Hoje eu consigo ser acelerado comigo. Então eu tenho minha sala. Tanto é que minha sala de escritório é fora da agência que o pessoal trabalha. Mas dentro da agência eu consigo organizar com eles. Então, quando eu já chego com minhas coisas tudo pronta, mostro para eles que está tudo pronto e eles conseguem acelerar da maneira deles. E automaticamente eu percebo que aos poucos eles estão acelerando da maneira deles e vendo que eu também sou acelerado. Então eles estão acelerando. Então, lá na frente a gente se encontra, cada um da sua maneira. Estão ajustando ali. Nós estamos se ajustando. E eu percebo que cada um no seu tempo. É bacana isso. É um ajuste de ritmo. É um ajuste. E principalmente eles estão me ajudando o poder da paciência. Que graças a Deus, que eu oro para Deus toda vez e peço para Ele, cara, eu preciso morrer e aprender isso, a paciência. Não é fácil, não. É uma das... coisa mais difícil que eu quero aprender. Cada um tem uma... Para mim, eu acho que foi e tá sendo ainda. Mas a gente tem que aprender a dominar essa força aí. Eu acho que o que eu mais perdi na minha vida foi por falta de paciência. Eu também. Perdi muitas amizades, tempo, oportunidades. Às vezes a maneira de falar com a pessoa. Talvez não tenha sido uma perda. Talvez tenha sido um caminho. E muitas vezes necessário. E eu olho para trás hoje, eu vejo que pela falta de paciência eu perdi algumas oportunidades muito boas. Inclusive financeiramente. Porque batalhar como escritor não é fácil. A não ser que você seja um privilegiado, que tenha, sei lá, uma influência, uma editora que te consiga, né, bancar aí a sua parte e você viver só de escrita. Porque hoje eu tenho que escrever, eu que faço as capas, eu que faço a arte, até a correção, uma parte dela, e aí você faz a impressão, vai atrás de impressão e tem que vender, né? Então não é só fazer o filho, eu tenho que criar o filho e encaminhar ele, porque senão ele não chega, né? Então poderia estar numa vertente melhor financeiramente, mas talvez eu tivesse que passar por esse processo de fazer tudo isso e talvez lá na frente eu consiga viver 2 vezes, né? Porque tem muita gente que consegue viver uma vez só, e eu acho que a grande parada da vida é você chegar no final da vida e conseguir viver ela de novo, lembrando das coisas que você fez. Eu acho que isso aí é importante para que a gente consiga ter realmente um sentido da vida. Por que eu passei? O que isso me trouxe? Poderia estar melhor, mas se eu tivesse melhor eu estaria pior, né? Tem tanta gente aí que se deu bem, né? Mas não está bem. Então a gente tem que pensar nisso. O que eu vejo muitas vezes alguns trabalhos que eu já fiz até de entrevistas, tudo. Muita gente que às vezes eu entrevistava, que financeiramente falando estava muito bem,
quando eu perguntava pra ele se alguns sonhos que ele já realizou tudo, o que ele deixou pra trás, ele falou que se pudesse voltar pra trás no tempo, ele queria ter vivido mais com o filho, ter vivido mais com a família, ter tido tempo para ter vivido a vida. Então a gente percebe que nada é perfeito, cara. Você pode ter muito dinheiro, mas você sempre vai deixar algo para trás. Você pode não ter nada de dinheiro, você vai estar sempre deixando para trás. Você sempre vai deixar para trás alguma coisa nessa vida. Agora, por isso que eu sempre tento realizar sonhos. Se eu tiver vontade de fazer alguma coisa, eu vou tentar fazer, cara. Eu quero chegar no topo da minha vida, não no topo da vida de realizações, mas no topo da vida, eu falo de idade, e falar, eu tentei isso, eu tentei aquilo, eu tentei isso. É o que você faz. Exatamente. Você tá tentando, velho, e você tá fazendo livros, e você está chegando da tua maneira, do teu estilo, da tua maneira de ser. E onde você tá é porque você tá. Ninguém mais poderia fazer da tua maneira, a não ser você. É um processo legítimo, teu, né? Do começo até o fim. Às vezes, do teu estilo, se eu falar pra você, não, Marcelo, vamos fazer com a capa virada assim. Não, você não ia gostar. Então, tá desse jeito porque é você que tá fazendo. Exatamente. E certamente, se fosse uma editora, nenhuma dessas capas teria sido aprovada. Nenhuma. Entendeu? E de repente você não estaria feliz com as capas. Você estaria falando aqui, então, eu gostaria de outro tipo de capa, mas não é... E olha, essa assertiva aí é uma coisa bem interessante, porque eu já enviei o meu book, o currículo do livro, para algumas editoras. A primeira coisa que eles apontaram como inconsistente, que não estava legal, eram as capas. E é justamente que os meus leitores passam para mim e falam, olha, eu nem tenho costume de ler, mas eu comprei teu livro por causa da capa e gostei do livro. Eu acho bonitas as capas. Às vezes o nosso caminho não é o caminho profissional, mas é o caminho ideal. Sim. Para se alcançar o que a gente quer. Eu tô bem contente muito contente mesmo, feliz com essas obras aí, o que elas têm trazido e o que elas representam para mim. Isso aqui, esse livro não tem nada a ver com livro espírita, né, cara? Não. Ele é um livro para todos os estilos, todos os gostos, né? É uma ficção, o pessoal às vezes confunde por causa do tema espiritualista, de outras existências que acontecem, é uma ficção. Mas assim, fala de outras existências, mas não é por isso que é espírita, né? E qual a sua opinião sobre fé e espiritualidade hoje? Com a tua idade e tudo que você já passou? Eu acho que hoje a religião, que é tão buscada, né? Muitas vezes nos momentos mais difíceis aí, é que a pessoa ela volta a olhar para as estrelas, né? Fala que a gente fica tanto tempo sem olhar para as estrelas, né? E a hora que a coisa aperta, a gente começa a olhar para cima, né? Então, quando a gente começa a buscar Deus, que para a maioria, né, que eu vejo, infelizmente são só nos piores momentos, eu acho que, independente da religião, a gente tem que curar a nossa alma, se entender como alma, como espírito, saber que isso aqui não é só físico. O físico acaba, tantas religiões sabe que a gente não leva nada pro lado de lá, ou nem para junto, né, na sepultura. Então eu acho que a gente tem que aprender a lidar com essa outra vertente. A gente tem que alimentar o corpo, mas tem que alimentar a alma. E se você deixar a alma muito tempo sem ser alimentada, eu acho que o teu emocional padece. E se o seu emocional padece, o corpo padece. E aí somatiza tudo e você acaba num grande buraco, que é a depressão, né? Que tem acabado aí com tantas famílias. A gente tem escutado tanto em suicídio, porque o pessoal atenta muito para as coisas físicas, né? E infelizmente através das redes sociais ainda mais para as coisas materiais. Então você passa a desejar o que você não precisa. E quando você empenha grande parte da tua vida e consegue aquilo que você não precisava, que você enxerga o caminho, as coisas que você teve que deixar para trás para conseguir aquilo que você não precisava e nem queria, só estava inspirado ali, é que você entra numa vertente aí ladeira abaixo. Então eu acho que a fé é primeiro acreditar nos próprios sonhos,
acreditar em Deus e que você seja levado para onde você precisa ir, não para onde você quer ir, que a maioria das vezes a gente já está contaminado. Sim, amém. É isso aí, gente. Você quer fazer também parte, quer patrocinar o programa do Café com Záquia, quer também fazer parte do pessoal da Mercavejo, do Clube do Mercavejo, quer fazer um vídeo desse? Entre em contato aqui, ó. O telefone tá aqui embaixo. A equipe nossa vai entrar em contato, vai explicar certinho, tintim por tintim, como funciona. Tá gostando do bate-papo aqui? Vai ter muito mais. Eu vou ler livro por livro do Marcelo. Você também, ó, quer ler? marcelodefazio.com.br. Se precisar também, chama a gente aqui que a gente manda o link para você. A entrevista dele vai estar no cafécomzaquia.com. Vai estar lá a entrevista completa. Eu vou deixar também os links lá com o QR Code para você entrar, já comprar o livro dele por lá também. É isso. Vamos continuar rapidinho o bate-papo. Cara, vou falar um pouquinho aqui do tema atual. Não posso fugir disso aqui também. Sem falar do lado direito, falar do lado esquerdo, de cima para baixo, mas eu preciso falar um pouco do cenário atual que nós estamos vivendo nesse Brasil. O mundo e as preocupações que a gente vive, porque você é um escritor e você precisa vender livro. A gente vê que nós estamos vivendo hoje um mundo que as pessoas estão indo pro TikTok, muito e dancinha pra cá, precisa, isso dá dinheiro, né? As pessoas estão querendo diminuir um pouco a cultura, as pessoas estão querendo diminuir um pouco a leitura, as pessoas estão diminuindo um pouco a maneira de pensar. Quanto menos você pensa, mais fácil fica para você trabalhar a mente das pessoas, vamos ver assim. Mas falando, realmente, politicamente falando, trabalhando, como que você acredita que o Brasil possa melhorar? Como que as pessoas possam trabalhar politicamente? Eu vejo que as informações, hoje a gente tem até em exagero. Nós temos milhares de informações. Como filtrá-las? Porque na última entrevista até que a gente teve, foi até com um advogado, justamente a gente falou isso. Que as informações, muitas vezes, as verdadeiras informações são teóricas. Nós temos teorias, nós temos que buscar as verdadeiras informações e trabalhar e buscar as realidades. E isso leva tempo, e isso cansa a mente, porque você precisa ler, você precisa entender. E muita gente gosta do quê? Das manchetes. E as manchetes são sensacionalistas. E para quê? Para que se venda. Isso vende. Você como um escritor, você que gosta de ler, como você pode ajudar as pessoas nesse sentido? Gente, independente de lado, não vamos citar lados, mas gente, quando você for ver o lado político, quando você quiser ler ou pesquisar a verdade, no teu ponto de vista, como a pessoa pode pesquisar nesse mundo tão maluco da tecnologia? Olha, Dani, isso aí vem bem de encontro ao que eu faço, que é escrever. Tudo hoje tem uma certa manipulação midiática, vamos dizer assim, por conta da necessidade da venda, da economia, comércio. O livro é uma das pouquíssimas fontes de conhecimento que ainda não tem propaganda. Olha só. Então eu indico que o livro seja a melhor maneira da pessoa buscar conhecimento, principalmente discernimento sobre as verdades. Se você pegar alguém que leia sobre determinados assuntos que estão em pauta aí, política, economicamente, e uma pessoa que se baseia somente no que vê em internet, televisão, você vai ver que são dois pontos completamente opostos, né? Chega a ser até obtuso, né? Uma visão da outra. Mas fala o mesmo assunto, como é que pode ter uma visão tão... Porque o pessoal que se baseia na mídia puramente, ela não vai conseguir ter o conhecimento necessário para discernir sobre assunto nenhum. Porque ela está o tempo inteiro sendo manipulada. Isso aí faz parte da vida. Se a gente pensar anos atrás, comercial de cigarro era altamente influenciável. Colocava lá, por que a pessoa fuma? Porque aparecia o pessoal no cavalo, no Arizona. Vem pro mundo de Malboro. Exatamente, aparecia o pessoal lá num jet ski, falava, aquele monte de gente bonita, fala, eu quero estar nesse meio, o que eu preciso fazer? Tem que fumar. Então vamos fumar. Aí, hoje, mais atualmente,
Aquele monte de gente com corpinho sarado, bonito, na praia, tomando cerveja. O que eu tenho que fazer para chegar nesse mundo? Tem que tomar cerveja. E eu acho que para todos os assuntos a mídia trata desse jeito, porque a mídia vive de vendas, né? Ela tem que vender, ela é patrocinada por alguém. Então não adianta eu chegar lá e falar, olha, cerveja, na verdade, cerveja vai fazer isso, isso e isso. Não é nada disso aqui que estão mostrando, não. Olha, o cigarro, hoje a gente já sabe, faz isso, isso e isso. Não tem nada a ver com o mundo de Marlboro, não. A coisa aqui é delicada, você vai morrer por causa disso. Correto. Então, aonde que eu consigo conhecimento? Se há anos atrás, se eu quisesse saber a verdade sobre o cigarro, eu ia pegar um artigo de medicina ali, ler ele sobre o que os males da nicotina que o cigarro faz no corpo. Ali eu ia ter a verdade. E não olhando para a televisão. Eu acho que o grande mal hoje é que as pessoas estão se baseando pura e única, exclusivamente na mídia. Talvez não seja o melhor caminho, não seja o caminho mais verdadeiro. E disso está vindo as descendências de conhecimento político, econômico. Você pergunta para uma pessoa hoje de nível normal o que ela acha da economia, o que ela acha da política, ela vai ver o que está acontecendo na mídia. Sim. E aquilo ali é representação do que os bastidores querem, e não o que a mídia tem que reportar. Infelizmente é assim. É o que está dando voto. Exatamente. É o que vai dar voto naquela semana, o que vai buscar o eleitor, o que vai buscar a venda. Eu sempre falo que é assim, a pessoa tá lá lavando uma louça em casa. E aí aparece lá na televisão. Olha só a diferença brusca. Estudante brasileiro da 5ª série é campeão mundial de xadrez. Ou campeão da Olimpíada de Matemática. A pessoa continua lavando a louça ali normalmente, escutou. Agora, se aparecer na mídia que virou um ônibus, caiu de uma ponte e matou lá 10, 12 pessoas, ela larga tudo que está fazendo e vai. Você percebe como é que a gente tem essa filosofia de querer as coisas contundentes e não as coisas necessárias, que muitas vezes são suaves. Quando eu fiz a faculdade de administração, eu tive uma palestra, mas foi muito interessante aquilo. Ele mostrava por que esse mal era tão mais, né, se contaminava com mais, se propagava com maior facilidade do que as coisas boas, do que as coisas puras. E é simples da gente enxergar. Isso me incomodou durante um tempo muito grande. O experimento era basicamente o seguinte: eram 2 barris de 200 litros de água. Um barril com água pura, cristalina, e o outro com água contaminada. Aí ele fez o experimento seguinte: ele pegou um balde grande da água pura, mais grande, e jogou na água contaminada. A água continuou contaminada. Aí depois ele pegou uma colher de chá da água contaminada e jogou na água pura. Pronto. A água pura já está contaminada. Então precisa de uma coisa bem pequena, contaminante, para estragar toda uma coisa pura. Rápida. Então esse contraste, isso me incomodou muito tempo, muito tempo. E hoje eu vejo isso de uma forma diferente. Eu troquei a água pela luz. Se você acender uma vela numa escuridão, de qualquer ponto que você esteja na escuridão, você enxerga a vela. Porque é o ponto brilhante. Eu acho que cada pessoa tem que ser esse ponto brilhante. E o interessante da vela é que para você acender outra vela, você não precisa apagar a sua chama. Você vai acendendo e mantendo aquela chama cada vez mais acesa com mais pessoas. Eu acho que a grande visão que a gente tem que ter hoje, política, econômica, ou de qualquer princípio de boa vontade que a gente tenha de realmente mudar, é acender a nossa chama e tentar propagar ela. É difícil, mas tenha certeza que ela está sendo vista dos vários pontos da escuridão. Vai ter muita gente querendo apagar sua vela, mas como você acende a dos outros, a velocidade que você acende dos outros, talvez seja determinante para que as mudanças aconteçam. Desde que o mundo é mundo, sempre tentaram apagar as velas da chama da fé. Sempre. Sempre da bondade. Sempre, desde que o mundo é mundo. Sempre tentaram manipular as coisas, né? Desde que o mundo é mundo.
Tirar a fé das pessoas, arrancar a bondade das pessoas, tirar as pessoas, deixar as pessoas acreditarem que não existia mais a bondade. Desde que o mundo é mundo. Se você pegar imagens do passado, até do Brasil do passado, você vê repórteres ou jornalistas falarem do Brasil do passado, de 20, 30 anos atrás, as mesmas reclamações do Brasil atual. E não vai mudar, porque a maneira, o modo operante, né, da coisa é sempre a mesma, a finalidade é sempre... E eu até ouso dizer o seguinte, que... independente das brigas políticas do lado que você falou, né? Se é pra cá, se é pra lá, se é pra cima, se é pra baixo. Eu acho que no fim das contas, não é nenhuma das duas coisas que tá tentando manipular. Eu acho que tudo faz parte de uma vertente só que manipula tudo. Sim. Inclusive os lados. São negócios, né? Eu falo que é uma grande partida de futebol, com 2 times ali adversários. A gente é a torcida, mas o que manda na coisa toda é... a federação do futebol, não os times, não a torcida. Qual que é a sua filosofia de vida, cara? A filosofia de vida é fazer o que se gosta, tentar ser feliz fazendo o que se gosta. Não é fácil, porque a gente tem esse problema. Mas eu preciso me manter, né? Eu falo, eu vou escrever, mas e aí, como é que você vai subsistir? Porque só de livro você não vai viver. Então a gente tem que achar um equilíbrio entre o necessário que a gente gosta de fazer. Muitas vezes o necessário não é tão necessário quanto a gente imagina, né? Às vezes você vê lá o cara com um carro, uma nave, morando numa casa, tal, e você coloca aquilo como ponto de felicidade, talvez não seja. Então você trabalhe muito, deixe de estar com as pessoas que você ama buscando um sonho que você não quer. E quando você se dá conta que você perdeu tudo isso, perdeu a criação de um filho, perdeu um momento com seu pai que já não está mais aqui, coisa desse tipo, buscando uma coisa que você não precisava, talvez aquilo fique bem caro emocionalmente para você lá no fim. Então acho que é bom a gente, ao invés de ficar esperando esse momento final, que a gente imagina sempre lá na frente, a gente constatar o que está acontecendo com a gente hoje e viver o hoje. Hoje a minha filosofia de vida é tentar realmente buscar a paz. Então... Eu até penso comigo mesmo, o que é buscar a paz? É manter realmente o equilíbrio emocional. Se for para isso preciso hoje, então eu vivo no mundo real e no mundo virtual. Se for para mim buscar a paz, se for preciso bloquear uma rede social de uma pessoa, eu bloqueio. Se for preciso eu manter distanciamento de uma pessoa, eu mantenho distanciamento. Eu sou totalmente fora daquela historinha, mantenha-se os inimigos por perto e os amigos também. Eu sou totalmente fora, eu escuto isso. Até nas últimos bate-papos que eu tive, teve pessoas que falam, tem essa filosofia, mantenha os inimigos por perto. Eu acho que são filosofias, cada um respeito, né? Mas a minha filosofia de vida é isso. Eu quero buscar a paz, o equilíbrio emocional. E eu acho que só busca realmente quando você tem aqui, ó. O teu cérebro precisa manter a paz. E para isso você precisa buscar o que você gosta. Então, eu preciso buscar o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber, com quem eu gosto de conversar, com quem eu gosto de falar. E para isso, meu amigo, quem eu não gosto, eu vou bloquear. Pelo menos é o que eu penso. Eu vivo numa democracia assim. Então, se essa democracia me permite, e se tá lá numa rede social, e se você não tá me vendo agora, é porque eu te bloqueei. Pelo menos, por enquanto. Eu acho que é um caminho certo, interessante de se fazer. O que às vezes as pessoas elas não entendem, esse bloquear, que é o simplesmente não dar mais atenção para que aquilo não mexa com você do modo negativo, é que hoje... Acho que os problemas têm sido assim. Eu vou lá, tem uma pessoa que está me fazendo mal. Eu simplesmente bloqueio ou deixo de prestar atenção naquela pessoa e resolvi. O problema é que às vezes as pessoas elas sentem a necessidade de, antes do bloquear, atacar. E isso não é necessário. Isso. Né? Você não precisa atacar a pessoa que você não gosta ou que não gosta de você. Simplesmente... deixa de prestar atenção e ponto. Por que eu falo justamente esse negócio de bloquear, para as pessoas deixar bem claro? É justamente isso, Marcelo. Porque muitas vezes a pessoa acha que ela tem a liberdade de, às vezes, entrar no teu perfil e ficar te atacando, ou ficar
te agredindo, ficar xingando, ficar alimentando ódio, discórdia, de coisas que não tem sentido. Ela tá vivendo um mundo dela, às vezes ela não gosta do que você posta, quer ficar brigando com você, ou ela não gosta de você por algum motivo, ela quer ficar atacando você e que todo mundo veja as coisas. Não tem sentido. Ainda mais se você não convive com uma pessoa. Eu acho que o mundo real e virtual, pelo menos na minha vida, faz parte da minha vida. E faz parte da tua. Sim. Eu não posso entrar na tua casa real e ficar te agredindo. Então é a mesma coisa eu vejo no mundo virtual. Eu não posso entrar no teu mundo virtual e ficar te agredindo ou falando coisas que você não vai gostar. Eu acho que você tem a liberdade tua, e eu acredito nessa, e a tua liberdade tem que ser respeitada. Então eu sou totalmente a favor quando a pessoa fala, olha, eu não quero mais falar contigo. Porque a pessoa tem que ter essa liberdade, cara. E as pessoas às vezes ficam falando, não, você não pode bloquear, você não pode mais deixar de ver. Muitos psicólogos falam que você tem que enfrentar, enfrenta os seus problemas. Mas porra, pra que enfrentar os seus problemas? Se o problema te encher o saco, manda o problema embora e vai viver tua vida. Porque tem ditados populares, para de ficar catando pedras do passado. Vai pra frente, tem tanta coisa e tanta pedra pra você catar na frente, meu amigo. O passado já se foi. Vai pra frente. Tira esse peso. Né? Deixa as pedras do passado, porque se você ficar catando pedra do passado e colocar nas tuas costas e mais as pedras que vão vir, você não vai conseguir dar conta das que vão vir. Então, meu amigo, eu deixo pra trás. Porque vai vir tanto problema na minha frente que o pra trás eu quero esquecer você. Então, eu vou bloquear meus problemas do passado, já foi embora. As pessoas que me encheram o saco já vão embora. As pessoas que já me atormentaram vão embora. Eu não lembro mais delas. E isso me faz tão bem. Sabe? Me faz tão bem esquecer. E por quê? Porque eu sou um cara que eu só quero vencer. Vencer o quem? Vencer mim mesmo. Vencer minha ansiedade, vencer as minhas angústias, vencer a minha vontade de crescer. Crescer o quê? Financeiramente? Não, moralmente, emocionalmente. E para isso eu preciso tirar todo o mal. Que mal? A energia. A energia, porque eu acredito, a energia espiritual, a energia, sabe? Parem de falar mal de mim, parem de lembrar de mim. E para isso, esqueçam de mim. Então, eu bloqueio. Eu me distancio. Eu me mantenho longe. Você pode ter os espinhos no jardim, só não precisa ficar lá espetando a mão toda hora neles, né? Não é? Deixa os espinhos lá. Então eu não sei quanto a você, mas eu sou totalmente longe dessa palavra, mantenha os inimigos por perto. Você é a favor disso? Isso são características que vêm de leituras antigas. O problema hoje nosso, Dani, é que tem muita gente papagaio. Não é? Né? Fica repetindo uma coisa, faz completamente outra, né? As que exigem democracia são as menos democráticas, né? Acham que pode atacar todo mundo e não podem ser atacadas, né? Então, assim... Quebrar esses paradigmas louco, velho. Pelo menos eu vou quebrar. Eu acho que a única maneira da gente entender isso aí é através do conhecimento. É interessante, que não querendo vender o meu peixe aqui, mas é interessante que as pessoas leiam cada vez mais, uma para se distanciar dessa matrix, né, tão manipulável que é a mídia, e tentar se entender no próprio mundo. Porque quando a gente lê um livro, tem um outro porém. Você já deve ter ouvido as pessoas dizerem o seguinte: nossa, mas o livro é muito melhor que o filme. Eu li o livro, assisti o filme, mas o livro é muito melhor. Quem lê livro sempre fala isso. Por quê? Isso tem uma razão, e é até simples. Quando você assiste o filme, foi um produtor, um diretor que deu a visão dele da história. Então, para ele, o herói era assim, o antagonista era assim, e as coisas, o cenário era dessa maneira, o cenário era dessa cor. Quando você lê o livro, você é o diretor e produtor da história. Então você vai produzir o cenário. Por isso que o livro sempre vai ser melhor que o filme. Porque quem dirigiu e produziu o filme do livro na sua mente foi você mesmo. Com os detalhes da tua existência, por tudo que você passou. A cor da rosa vai ter a cor da rosa que você enxerga na sua vida. O cheiro vão ser os cheiros que você enxerga na vida. As cores, tudo. A produção é sua. Por isso que eu acho o livro tão melhor que um filme. Porque ali é você que está produzindo o filme daquela história e tendo entendimento. Não que o filme não seja bom. É bom também o filme. Mas assim, sabendo que ele está sendo produzido por outra pessoa, guardando essa proporção. Mas é difícil quem saiba administrar isso, né?
Maravilha. É isso aí, gente. Mais um aprendizado aqui. Espero que realmente vocês estejam gostando, que vocês gostem. Entre no site, ó, cafécomzaque.com, a entrevista do Marcelo vai estar lá, vai ter várias outras lá. Eu agradeço a atenção, você que ficou com a gente até agora, você que também tem cortes por aí, redes sociais nossa, cafécomzaque.com, Café com Zaque no Instagram, no Facebook, no TikTok e por aí vai. Entre em contato com a gente, quer patrocinar o programa, entre em contato, quer deixar uma mensagem aí final ou não? Olha, a gente sempre quer deixar mensagens interessantes, então eu vou deixar aqui de uma autora que faz muito sentido para mim, de Marguerite Yourcenar, uma escritora suíça, já faleceu, escreveu um dos melhores livros que eu conheci, levou 30 anos para escrever esse livro, e ela disse um negócio muito interessante, que foi muito marcante, até já apareceu em filme nacional isso, e diz o seguinte, a mensagem é a seguinte: o verdadeiro lugar de nascimento é aquele onde pela primeira vez a gente lança um olhar inteligente sobre nós mesmos. É isso aí.